Em um recanto esquecido da fazenda, a serva Isabela encontrou mais do que um moribundo. Ela desenterrou o segredo do coronel, o testamento que poderia derrubar a tirania do filho. Agora, na escuridão do santuário, com a prova em mãos, os passos de Rodolfo se aproximam. A poeira fina e avermelhada do sertão era o ar que Isabela respirava e o tempero de sua miséria. Isabela, viúva aos 27 anos e reduzida a serva na imponente fazenda Carnaúba Seca, sabia que o sol das 10 da manhã era o momento exato em que a dor nas suas articulações se tornava insuportável. Ela esfregava o assoalho da varanda principal com sabão de lixívia caseiro, cujo cheiro forte e acre de soda atacava suas narinas, misturado ao aroma enjoativo das mangueiras maduras que beiravam o pátio. Sua vida era uma repetição de gestos humilhantes desde que seu falecido marido, um modesto capataz da região, fora levado pela febre, deixando-a sem nada além de sua beleza e de um sobrenome inútil. A fazenda, propriedade do coronel João de Melo até sua morte, era agora regida pelo filho, Rodolfo de Melo. Rodolfo era a personificação da injustiça social, um homem de 30 e poucos anos, com um bigode ralo e olhos frios que se demoravam em Isabela com uma possessividade que a fazia estremecer. Ela temia o olhar dele mais do que o calor causticante. Certa manhã, ao passar pela despensa, ele a forçou a ajoelhar-se para verificar a limpeza do rodapé, e ela sentiu o hálito de cachaça barata em seu cabelo, um microgancho de pavor que a paralisou. "Dona Isabela", ele disse com escárnio, usando o título que lhe pertencia por direito, "a senhora tem mãos muito macias para esfregar. Seria uma pena estragá-las." A fala dele era sempre polida na superfície, mas continha uma ameaça palpável, um fardo pesado que a esmagava a cada dia. O coronel falecido, ao menos, mantinha uma distância profissional, mas Rodolfo sentia que a fazenda e tudo nela, incluindo Isabela, eram sua posse inquestionável. Ela se agarrava a 2 segredos que a impediam de se tornar um espectro. O primeiro era um pequeno livro, maltratado pelo tempo e pela umidade do seu miserável quartinho nos fundos, com poemas de Camões. Era o único vestígio de sua breve educação antes da queda. O segundo segredo era um objeto que ela guardava debaixo do colchão de palha, um pequeno cruzeiro de prata manchado. Não valia quase nada como moeda corrente, mas tinha um emblema de uma coroa antiga e um peso surpreendente na palma, lembrando-lhe de que existiam valores que o dinheiro do coronel não podia comprar. Ela não sabia por que o guardava, apenas que lhe dava um calor estranho e consolador nos momentos de maior solidão, uma sensação tátil que contrastava com a frieza de sua vida. Naquela tarde, Rodolfo a encarregou de limpar a ala oeste da Casa Grande, um trecho abandonado de aposentos que ele nunca usava, pois o fumo de rolo pesado e doce do coronel ainda impregnava os estofados e as cortinas. Rodolfo odiava esse odor, pois lembrava-o da autoridade paterna. "Livra-me deste cheiro de velho", rosnou ele, passando apressadamente. O cheiro de tabaco para Isabela era quase nostálgico, um odor de estabilidade que ela havia perdido. Enquanto varria o pó grosso que cobria os móveis, ela tropeçou no batente de uma porta escondida, que levava a um depósito ainda mais decadente. O cômodo era escuro e fedia a mofo e a abandono. Quase não havia luz, e o ar estagnado era frio em contraste com o calor de 40 graus do exterior. No canto mais remoto, deitada sobre um monte de panos sujos, estava a fonte daquele aroma de fumo de rolo. Um homem muito velho, envolto em farrapos, quase uma múmia. Ele estava encolhido e trêmulo, mas vivo. Era Elisiário, o antigo cocheiro do coronel, que Rodolfo supostamente havia enviado para descansar em um povoado vizinho havia meses. O microgancho de alarme a atingiu. Rodolfo mentira. O velho estava sendo ativamente abandonado para morrer ali. Isabela sentiu o peso da decisão. Dar comida e água ao velho seria um ato de traição flagrante a Rodolfo, uma insubordinação que poderia lhe custar a vida, ou pior, a dignidade.
O estômago de Elisiário emitia ruídos guturais de fome, um som de desespero animal que quebrou a fina casca de autocontrole de Isabela. Eu volto, ela sussurrou, a garganta seca. Retirando-se silenciosamente, ela levou consigo apenas um lenço manchado que o velho segurava. Na cozinha dos fundos, o burburinho das outras servas abafava o som de seus próprios passos. Sob o olhar severo da cozinheira, Isabela pegou um pedaço de rapadura e um pouco de farinha de mandioca, escondendo-o sob seu avental. O coração batia-lhe na garganta como um tambor. Quando voltou ao cubículo, Elisiário mal conseguiu abrir os olhos. Ela o alimentou lentamente, sentindo a pele áspera e fria dele sob seus dedos. Minha filha, a caridade. Ele murmurou com uma voz fraca e rouca. A caridade é a chave. Ele piscou e, com um esforço tremendo, apontou para uma fenda na parede de tijolos crus. Ele escondeu lá. Não confie no filho. Isabela não entendeu o que ele escondeu, mas a menção do coronel e a desconfiança em Rodolfo a alertaram. Na fenda, ela encontrou um pequeno embrulho de couro. O microgancho final a fez hesitar. Ela estava agora no centro de um segredo que não lhe pertencia. Seu ato de misericórdia era, de fato, a primeira pedra de seu próprio risco. Ela mal sabia que, ao alimentar o velho, acabava de assinar sua sentença de perigo. Rodolfo tinha olhos em toda parte, e o cheiro da comida, por mais fraco que fosse, era um traidor silencioso. Na escuridão sufocante do cubículo, Isabela desenrolou o embrulho de couro. Não era ouro nem joias, mas algo muito mais perigoso. Papéis amarelados pelo tempo, escritos em caligrafia apertada e oficial, com um selo parcialmente quebrado que ostentava as iniciais do coronel. Ela sentiu o cheiro doce e seco de papel muito antigo, quase como folhas prensadas. O calor da tarde parecia se concentrar naquele pequeno espaço, tornando difícil respirar. O microgancho da curiosidade se misturou ao medo gelado quando ela decifrou as primeiras palavras: última vontade e provisões especiais. Aquilo era um testamento. Com as mãos trêmulas, ela dobrou os documentos e os escondeu novamente no lenço sujo que havia levado. O livro de Camões, seu consolo, serviu agora como esconderijo temporário. Ela o escondeu sob o colchão de palha, com os papéis prensados dentro das páginas centrais, sentindo a aspereza do pergaminho fino através do tecido da capa. Ela sabia que Rodolfo não ousaria tocar em suas poucas posses, pois a considerava imunda demais para tal intimidade. No entanto, o peso do segredo agora parecia mais real do que o peso de seu próprio corpo exausto. Era o fardo da injustiça. Ao retornar à ala principal, Isabela foi confrontada com a presença de Rodolfo, que estava na soleira da cozinha, com uma xícara de café nas mãos. O vapor da bebida subia, mas ele parecia frio como pedra. O som seco e rítmico de suas botas lustrosas no parquê da varanda fez o coração de Isabela parar. Ele a encarou com um olhar que era, ao mesmo tempo, avaliativo e ameaçador. Isabela, disse ele, a voz baixa, mas cortante, notei que a senhora se demorou muito no setor oeste. Está admirando a decadência que meu pai deixou. Por acaso, é um bom lembrete de que o trabalho não espera. Não, senhor, ela respondeu tentando manter a voz estável, mas sentindo o suor frio escorrer pelas costas. A limpeza daquele depósito requer mais esforço. A poeira está entranhada. Pó, sim? E cheiro de que mais? Rodolfo se aproximou um passo, e Isabela pôde sentir o cheiro forte e cítrico de seu perfume caro, contrastando com o aroma podre do mofo. Ele inclinou a cabeça e o microgancho de alarme soou mais forte. Ele estava investigando, farejando. Havia um aroma estranho, Isabela, não de mofo, algo familiar. Ela rezou para que o cheiro forte da lexívia que usara mais cedo tivesse mascarado qualquer vestígio de farinha de mandioca. Talvez o cheiro dos velhos couros do coronel, senhor. Eles impregnaram tudo. Rodolfo sustentou o olhar dela por um longo momento. Era um duelo silencioso de vontades, onde a derrota dela significava não apenas a punição,
mas a exposição do velho Elisiário e do testamento. Ele sorriu, um gesto que não alcançou seus olhos. Que seja, continue, mas lembre-se, a honestidade é a única virtude que eu exijo de meus empregados. Deslealdade tem um preço que não se paga em dinheiro, mas em desgraça. Ele se virou, e o som de suas esporas tilintando enquanto ele se afastava era a sinfonia do seu poder. Naquela noite, sob o pálido brilho do Cruzeiro do Sul, Isabela retornou ao cubículo com água e um pedaço de pão guardado. Elisiário estava mais fraco. Ela o ajudou a beber e ele tossiu, a dor visível em seus olhos fundos. — O que estava escrito, minha filha? O velho perguntou, sua voz era um sussurro de areia. Não deu tempo de ler tudo. É um testamento. Provisões especiais. Elisiário fechou os olhos. O coronel temia o filho. Rodolfo é uma serpente. Ele roubou o primeiro, o testamento original. Mas o coronel, ele era esperto, sabia o que era valor. Diga-me, o que você guarda no seu peito que lhe dá força, mesmo sendo uma viúva pobre? Isabela ficou surpresa com a pergunta filosófica, tirada daquela boca moribunda. Ela pensou no pequeno livro de poemas, na educação que o dinheiro de Rodolfo não podia tirar, e, finalmente, pensou no seu talismã. Eu guardo um pequeno cruzeiro de prata, manchado, mas com uma coroa. O rosto do velho se iluminou com um sorriso fraco. A coroa, o símbolo, é o mapa, minha filha. Não é o valor em metal, mas o que ele representa. O coronel falava do seu amor pelas coisas esquecidas. O testamento que você tem é o segundo, o verdadeiro. E ele escondeu o bem maior, não aqui na fazenda, mas na ruína onde ele costumava rezar. O santuário de pedra vazia. É lá que você deve ir. O cruzeiro de prata abrirá a porta. Isabela apertou o embrulho contra teu peito. A menção ao santuário, uma capela abandonada na borda do pântano, era um nome que ela não ouvia há anos. Rodolfo jamais a deixaria ir para lá. Aquele velho, quase um cadáver, acabara de lhe entregar não apenas um segredo, mas uma missão impossível. Por que eu? Ela sussurrou, sentindo a pressão do segredo corroer sua esperança. Porque você foi a única que me deu pão quando eu só merecia a terra, respondeu o velho, e sua respiração cessou. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, muito mais frio do que a brisa noturna que entrava pelas frestas. Ela estava sozinha, com um corpo morto, um testamento perigoso e um destino a cumprir. Isabela moveu-se com a precisão fria do desespero. Arrastar o corpo magro de Elisiário para fora do cubículo, sob o manto de uma escuridão sem lua, era uma tarefa quase impossível, mas o cheiro de morte atrairia Rodolfo mais rápido do que qualquer sussurro. Ela sentiu a aspereza dos tecidos velhos em seus dedos e o peso da mortalha improvisada. A terra sob seus pés estava úmida pela irrigação recente dos coqueiros, e o cheiro de terra molhada misturado com o salitre do suor era intenso. O silêncio da fazenda era pesado, quebrado apenas pelo coachar distante dos sapos no brejo. Cada sombra parecia se mover, e o microgancho da paranoia a fazia virar a cabeça a cada passo. Seu plano era simples e insano: levar o corpo para o pântano, onde ele seria engolido pela lama e pela natureza, e ninguém pensaria em procurar por ali. Enquanto se arrastava, ela pensou na injustiça de sua posição. Era uma viúva forçada à servidão, e agora uma coveira secreta. Perto do curral abandonado, ela ouviu um som que a congelou, o tilintar familiar das esporas de Rodolfo. Ele não estava vindo da casa grande, mas do celeiro, falando em voz baixa. Ela se escondeu rapidamente atrás de um canteiro de bananeiras, sentindo o ar denso e doce das folhas grandes. Rodolfo estava com seu capataz, um homem baixo e brutal chamado Josué. Eles não pareciam estar preocupados com o velho, mas sim com o testamento que Rodolfo julgava ter roubado.
Eu lhe digo, Josué, o coronel assinou o documento na frente do padre e de mais 2 em Recife, disse Rodolfo, e o microgancho da confirmação fez Isabela prender a respiração. Ele deixou quase tudo para a Irmandade do Bom Jesus, a fazenda, o gado, a renda dos canaviais. Quase nada para mim, o filho. O velho estava caduco. Josué respondeu com a voz áspera. E o que faremos com este papel, patrão Rodolfo? Não podemos queimá-lo aqui. O cheiro de papel queimado, ainda mais selado, pode levantar suspeitas. Não seremos tão tolos, retrucou Rodolfo, e Isabela pôde ouvir o rasgar de papel. Nós o enterraremos, bem fundo, sob o IP centenário, onde meu pai nunca mais poderá tocá-lo. Eu tenho o outro papel, o falso. O original será engolido pela terra. Isabela percebeu que a traição de Rodolfo era dupla. Ele não apenas abandonou o velho, mas tentava anular o desejo final do pai, roubando a caridade destinada à Irmandade. Ela também compreendeu que Rodolfo havia destruído o testamento errado. O que ela tinha no livro de Camões era a cópia de segurança, o verdadeiro testamento que Elisiário chamou de o segundo. A ironia era cruel. O coronel havia previsto a deslealdade do filho. Com a cabeça latejando, Isabela se arrastou para a parte mais escura do pântano, uma área onde a água era fétida e o lodo era tão espesso que quase parecia sólido. Ela precisou de toda a sua força para empurrar o corpo do velho para a escuridão úmida, sentindo o cheiro pungente do metano e da água parada. Enquanto ele afundava lentamente, Isabela pensou em rezar, mas só conseguiu apertar o cruzeiro de prata manchado que tinha no bolso. Era um gesto de adeus a Elisiário e de promessa a si mesma. A caridade é a chave. Ela se lembrou da última frase do velho. Seu ato de misericórdia era a semente de sua redenção. E agora ela tinha uma nova finalidade. Ao voltar para seu quartinho, o livro de poemas de Camões parecia brilhar sob a fraca luz do lampião. Ela pegou os papéis. Se Rodolfo acreditava ter se livrado do testamento original, ela tinha tempo para agir, mas ela precisava de um aliado, ou seria esmagada pelo peso do segredo. E havia apenas um lugar onde ela poderia encontrar apoio e talvez decifrar o código do cruzeiro e do santuário de Pedra Vazia, o povoado de Água Fria, a 10 quilômetros dali. Na manhã seguinte, Isabela vestiu suas roupas mais humildes, as que a faziam parecer menos visível. Ela amarrou o cabelo com um lenço e escondeu o livro e o cruzeiro debaixo da saia, sentindo o toque frio e duro do metal em sua pele. Ela disse à cozinheira que tinha de visitar uma parente doente em Água Fria, uma mentira arriscada que precisava de credibilidade. Rodolfo estava fora, na plantação. O microgancho final de urgência. Ela tinha apenas um dia antes que ele percebesse sua ausência ou a falta de Elisiário. Ela saiu pela estrada poeirenta, sentindo o sol de Pernambuco bater impiedosamente em suas costas. A jornada seria longa, perigosa e solitária. Mas, pela primeira vez desde que seu marido morreu, ela não estava fugindo. Estava caminhando em direção a um propósito. A viagem até Água Fria era uma penitência de 10 quilômetros sob um sol que queimava a nuca e empoeirava a garganta. Isabela sentia o calor seco do chão rachado através da fina sola de seus sapatos, e a cada passo, o cruzeiro de prata sob sua saia parecia uma brasa fria, lembrando-a da sua traição a Rodolfo. Ela desconfiava de cada carro de boi que passava, temendo que algum capanga reconhecesse a serva fugitiva da fazenda Carnaúba Seca. O microgancho de alerta era constante. E se Rodolfo notasse que Elisiário havia sumido, e não apenas morrido? Ao meio-dia, o cheiro de fumaça e comida, feijão cozido e torresmo, anunciou o vilarejo.
Água Fria era um aglomerado modesto de casas de taipa e uma igreja simples, onde a vida seguia um ritmo diferente, mais lento e menos opressivo que na fazenda. Isabela não procurou parentes. Seu destino era a casa do padre Inácio, o pároco local, um homem velho e sisudo que havia oficiado seu casamento e que era conhecido por sua honestidade inabalável. Ela o encontrou no pequeno pátio da igreja, sob a sombra de um juazeiro, lendo um breviário. O padre Inácio era um homem alto e magro, com óculos que escorregavam no nariz, e o cheiro de incenso ainda pairava em suas vestes, embora estivesse ao ar livre. Dona Isabela, o que a traz a este lugar tão longe de sua morada? Perguntou o padre, fechando o livro com um som seco de couro. Havia uma nota de surpresa em sua voz, mas também uma cautelosa preocupação. Isabela, sem rodeios, tirou o livro de Camões e o cruzeiro de prata manchado, pousando-o sobre a mesa de pedra. Ela narrou a descoberta de Elisiário, o abandono, as últimas palavras sobre o santuário de pedra vazia e a posse do testamento. A história saiu em um fôlego apressado, cheia de detalhes sobre o cheiro do mofo e o som das esporas de Rodolfo. O padre Inácio ouviu em silêncio, passando os dedos longos sobre o emblema da coroa no cruzeiro. O microgancho de admiração e medo surgiu nos seus olhos. Este é o segundo testamento, o verdadeiro. Eu estava lá, na primeira vez, em Recife. O coronel desconfiou do filho logo após a leitura do primeiro, o falso. Ele rasgou o que Rodolfo pensava ser a cópia e guardou este. O coronel era um homem de grandes segredos e grande caridade, embora a mostrasse em silêncio. Ele era um grande leitor de Camões, como vejo. Este é o seu plant. O padre apontou para o livro de poemas. Ele costumava ler o Cruzeiro do Sul e Camões para Elisiário, o cocheiro, que era analfabeto, mas um homem de confiança. Mas por que a coroa e o santuário? Perguntou Isabela. A coroa é a chave, mas não do cruzeiro, minha filha. É a chave do poema. O coronel marcou o trecho. Procure pela palavra coroa em algum soneto. Isabela abriu o livro e na página de um soneto sobre a pátria e a fé, uma palavra estava sutilmente sublinhada a lápis: coroa. O soneto falava sobre a glória efêmera e o tesouro guardado na rocha. Ela sentiu o calor do entendimento. O coronel usou um código que apenas ela, com sua educação arruinada e seu amor pelos livros, podia entender. O santuário de pedra vazia, murmurou o padre. É um lugar de penitência a mais de 30 quilômetros daqui, no limite do pântano, perto do Morro do Bode. Um lugar esquecido. Lá, o coronel, por penitência, construiu uma pequena tumba de pedra. Ele escondeu o tesouro lá, para que apenas a Irmandade o encontrasse. O tesouro? Isabela perguntou, sentindo a respiração suspensa. Sim, dinheiro, joias, títulos de terra que Rodolfo jamais saberá procurar. O coronel vendeu uma parte de suas terras secretamente para não deixar tudo nas mãos do filho ingrato. Mas o mais importante não é o dinheiro, é a condição do testamento. O testamento só é válido se apresentado antes do fim do mês, quando Rodolfo tomará posse definitiva da fazenda perante o juiz da comarca. Faltam apenas 4 dias. O microgancho do prazo final apertou seu peito como um torno. O padre Inácio pegou os papéis. Vá para o santuário. Eu ficarei com este testamento aqui, em segurança. Mas você precisa trazer a prova do tesouro, uma peça, uma joia, que ele descreveu no testamento. Ele fez uma pausa e olhou para ela com severidade. Rodolfo é perigoso. Ele mandará atrás de você. Você precisa ir rápido, antes que ele chegue aqui, em Água Fria, sabendo que você é a única a ter visto o velho Elisiário. Isabela sentiu o peso da responsabilidade e a leveza da esperança. Ela não era mais uma serva, era uma mensageira da justiça. Mas como atravessar o vasto, inóspito e traiçoeiro pântano?
O padre Inácio tocou seu ombro. Há um homem aqui que pode ajudá-la. Um boiadeiro das almas. Ele a levará. O homem que o padre Inácio apresentou a Isabela era Antônio, um boiadeiro das almas, como o padre o chamou, de voz grave e olhar cansado, mas firme. Ele tinha cerca de 40 anos e a pele curtida pelo sol do pântano, com um cheiro de couro e suor honesto que contrastava com o perfume enjoativo de Rodolfo. Antônio não perguntou sobre o testamento, apenas acenou com a cabeça quando o padre Inácio explicou a urgência. O padre Inácio lhe havia pago com a promessa de uma missa semanal pela sua falecida esposa. Temos de sair agora. Pela estrada, levaremos um dia inteiro. Pelo pântano, talvez metade disso, mas é perigoso, disse Antônio, ajustando o chapéu de abas largas. Isabela sentiu o microgancho da dúvida. Não haverá como voltar se chover. Se chover, nós afundamos, respondeu ele com franqueza brutal. Mas a escolha é entre a lama e Rodolfo. Eu escolho a lama. Eles partiram antes que o sol começasse sua descida, a cavalo. Isabela montava uma égua magra, mas resistente. O barulho abafado dos cascos na terra seca deu lugar em pouco tempo ao som espesso e mole da água e da lama. O pântano, o pantaninho, como os locais o chamavam, era uma paisagem verdejante e opressiva onde a vida fervilhava em silêncio. O ar era quente, úmido e pesado, com um cheiro constante de vegetação em decomposição. Antônio a guiava por trilhas que pareciam inexistentes, seguindo o voo das garças e a posição das árvores retorcidas. Isabela sentia o cansaço esmagador, mas a presença de Antônio era um alívio inesperado. Ele falava pouco, mas sua quietude era um escudo. Em um breve momento de descanso, enquanto os cavalos bebiam água barrenta, Isabela tirou o cruzeiro de prata manchado e o olhou sob a luz fraca. — Este é o seu talismã, viúva? — perguntou Antônio, observando o objeto. — É o mapa, ela corrigiu. O coronel usou este símbolo em um poema de Camões para me dizer onde está a prova do testamento. É a única coisa que me faz continuar. E o livro, claro. Antônio sorriu de canto. O coronel sempre usou o que era valioso para proteger o que era essencial. O metal não vale nada, mas o símbolo... A coroa. Ele pegou o cruzeiro e o virou. Este é um cruzeiro da coroa, usado por alguns nobres do passado. Não para o culto, mas para a identificação. É um plant, mas não para o tesouro. É um plant para você mesma, para lembrá-la de quem você foi, não de quem o coronel Rodolfo a fez ser. As palavras dele a atingiram com força. O objeto que ela guardava debaixo do colchão era mais do que uma relíquia. Era o peso de sua própria dignidade esquecida. Continuaram a viagem e a paisagem se tornou mais escura e mais densa. O Morro do Bode começou a se elevar na distância, uma montanha solitária e arredondada, coroada por uma vegetação rasteira. Foi então que Isabela ouviu um som perturbador. O latido seco e frenético de cães de caça, vindo de trás deles. O microgancho do terror a fez sentir o sangue gelar. Rodolfo notou a ausência de Elisiário, disse Antônio, a voz tensa. Ele deve ter voltado da plantação. Ele sabe que alguém libertou o velho. Eles nos encontrarão, sussurrou Isabela, sentindo o cheiro forte do medo em sua própria pele. Antônio reagiu rapidamente. Não, o pântano me conhece. Você precisa ir sozinha para o Morro do Bode. Eu vou desviar os cães. Antes que ela pudesse protestar, ele a empurrou para uma trilha lateral coberta de juncos, o calor úmido do lugar a envolvendo. Vá para o santuário. Procure a tumba de pedra. Ele escondeu a prova lá. Eu a encontrarei quando despistar Josué. Pegue isto. Ele lhe entregou um punhal curto e afiado como um cabo de osso liso. Não é para lutar, é para cavar. Isabela sentiu o peso do punhal em sua mão, uma sensação sólida e fria que contrastava com a sua insegurança.
O microgancho final, o som dos cães, se tornou mais próximo, acompanhado do grito áspero de Josué. Ela sabia que precisava correr. Deixou Antônio para trás, seguindo o rastro quase invisível em direção ao morro, com o medo e a urgência soprando em seu pescoço. Ela não sabia se o boiadeiro das almas conseguiria sobreviver, mas dependia dele para provar a verdade. Isabela subiu a encosta do Morro do Bode, sentindo o ar rarefeito e o cheiro forte de terra seca e carrasco. O sol estava prestes a se pôr, tingindo o céu de tons violentos de laranja e roxo. Suas pernas ardiam com o esforço, e ela podia ouvir o latido cada vez mais distante dos cães, levados para a direção errada por Antônio. O microgancho de gratidão por Antônio se misturava ao pavor da solidão. Ela estava completamente sozinha, com a prova do testamento em algum lugar à frente e o perigo de Rodolfo logo atrás. No topo do morro, ela encontrou o santuário de pedra vazia. Não era uma igreja, mas uma ruína de pedra calcária, há muito tempo abandonada, com musgo e era crescendo nas paredes rachadas. O silêncio ali era tão profundo que ela podia ouvir o zunido das moscas. Dentro, sob uma abertura no telhado que permitia a entrada da luz moribunda, havia apenas um pequeno altar destruído e, no canto, uma tumba de pedra cinzenta. O coronel havia escolhido o lugar mais esquecido para esconder seu último desejo. Isabela tirou o punhal de cabo de osso que Antônio lhe dera e começou a inspecionar a tumba. A pedra era maciça e pesada, e o silêncio da noite que se aproximava parecia aumentar o perigo. Ela se lembrou das palavras de Elisiário. Ele escondeu o bem maior. O cruzeiro de prata abrirá a porta. Mas não havia portas visíveis, apenas as lajes frias e ásperas da tumba. Ela tirou o cruzeiro de prata manchado e o examinou mais de perto. Não era apenas um símbolo, havia uma ranhura minúscula e quase imperceptível ao longo da barra superior da cruz. Isabela passou a ponta do punhal pela ranhura e percebeu que a cruz se abria, revelando um espaço interno minúsculo, mas vazio. Não estava vazio. Havia um pedacinho de papel, dobrado e selado. Ela o abriu. Não era um mapa, mas sim um enigma final, escrito na caligrafia firme do coronel. O que não tem voz, mas guarda o tempo, e se curva ao joelho da fé, guarda minha verdade. Procure-o na base da dor. Isabela franziu a testa. O enigma era um microgancho intelectual, uma barreira final. O que não tem voz, mas guarda o tempo? Um relógio? Não faria sentido em uma tumba. Ela olhou para a câmara escura. Se curva ao joelho da fé. Ela pensou nos rituais da igreja, no ato de ajoelhar-se. A tumba estava vazia, mas o altar, embora destruído, ainda tinha um degrau na frente. Ela se ajoelhou no degrau, sentindo a frieza da pedra através de sua saia fina. A base da dor, a base da tumba. Ela deslizou a mão pela base da tumba e sentiu uma irregularidade. Era uma pequena pedra solta, coberta de sujeira. Ela usou o punhal para forçá-la para fora. A pedra revelou um nicho escuro e profundo. Isabela sentiu o cheiro de terra e umidade quando alcançou o interior. Seu coração batia forte e o suor escorria pelo seu rosto, misturando-se à poeira. Ela puxou para fora uma caixa de madeira escura, entalhada com o emblema da coroa. O peso da caixa era surpreendente. Era o plant final, o tesouro mencionado pelo padre Inácio. Abrindo a caixa, ela não encontrou montanhas de ouro, mas sim um conjunto de documentos, títulos de terra, ações de empresas de açúcar e, no topo, uma única e reluzente joia. Um grande broche de ouro em forma de serpente, cravejado de esmeraldas. Era a prova que o padre Inácio precisava. O testamento mencionava que a Irmandade deveria receber todo o legado, exceto uma joia serpente para a viúva, por sua lealdade
e fé. O microgancho da surpresa. O coronel havia previsto não apenas a traição do filho, mas a intervenção de Isabela. Enquanto admirava o broche de serpente que brilhava como fogo verde na pouca luz, ela ouviu o ruído inconfundível de passos humanos subindo a encosta. Não eram os cães. Eram passos lentos, deliberados. Eram Rodolfo e Josué. Isabela escondeu a caixa sob os escombros do altar. O broche e o punhal estavam agora em suas mãos. Ela estava encurralada, com a verdade do coronel em sua posse e a vingança de Rodolfo se aproximando.